Shalom, povo do avivamento. Amém. Amém? Amém. Quem está com frio aí, diga amém. Ah, não, está calor. Amém? Que Deus abençoe mais um dia. E se prepare porque Deus ele vai falar com você. Repete comigo, Deus. Deus, Fala comigo. fala comigo. Então espera, que ele vai falar, amém? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel 17, a partir do 4. 1 Samuel 17, a partir do 4. Quer dizer, vamos ler o 4 e depois a partir do 8. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, espera por mim. Amém? Então, bora lá. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. E parou e clamou às companhias de Israel. E disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhe entre vós um homem que desça a mim, se puder pelejar, eu dou o nome, tá? Pelejar comigo e me ferir. A vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por nossos servos e servireis. E disse-lhe mais, o 10. E disse-lhe mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul a todo Israel esta palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já velho e adiantado em idade, este homem era. Amém? Feche seus olhos, cubra a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos, Senhor. Primeiramente, Deus, eu quero agradecer ao meu Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, trazendo a tua palavra. Senhor, que o Senhor fale com o teu povo, conforme a tua vontade. Aquilo, Senhor, que cada um saiu e propôs no seu coração ao sair de casa, Senhor, para vir a este lugar. Porque eu sei, Senhor, que neste lugar dependemos do Senhor. Eu sei que só o Senhor pode trazer alívio aos nossos corações, Senhor. Então eu peço, Deus, fala com cada um conforme a tua vontade e que seja feita neste lugar a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Todo mundo aqui conhece a história de Davi? Sim? Sim. É uma história extraordinária. Mas aqui a gente vai precisar entender algumas coisinhas básicas que fez com que Davi crescesse na sua vida. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, que os desafios da tua vida vai te fazer crescer. Olha o que eu vou falar, os teus desafios vai te fazer crescer. Por isso, não fuja. Amém? Amém. Então, os desafios da vida vai te fazer crescer. E esse desafio aqui não é de Davi, é? De quem é esse desafio? Fala comigo, Saul. Exército de Israel. Então vamos entender aqui algumas coisinhas para começar Deus falar com você. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, todo mundo sabe disso. Os irmãos iam para a guerra, que era forte, cabra bom na batalha. Davi era aquele garoto meio que de lado, não digo de lado, mas era afastado dos irmãos, porque era maltratado. Vamos dizer assim que ele era aquele que era maltratado dentro de casa. Então, isso tudo aqui que Deus está mostrando para você hoje é o seguinte: quando Davi ele foi enfrentar Golias, foi antes dele ser ungido ou
ser ungido a rei ou depois? Quando ele foi enfrentar Golias? Fala comigo. Ele já tinha sido ungido. Amém? Está entendendo? Davi já tinha sido ungido rei. Só que ele tinha uma promessa, sim ou não? Você tem uma promessa, sim ou não? Sim. Opa, está melhorando. Valeu, Rodrigão. Davi, ele tinha uma promessa. A gente vai ver que a história de Davi, na frente lá, Davi, ele consegue alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele, sim ou não? Só que ele precisou passar pelo quê? Fala comigo, vários desafios. Você tem promessa? Amém. Quantos desafios você já encarou? Mas a pergunta é: você tem encarado o desafio ou tem fugido? Porque quanto mais você foge do seu desafio, mais tempo vai passar para Deus ele cumprir com aquilo que ele tem na sua vida. Vai com o teu irmão, e aí? Você tem fugido do desafio ou você tem enfrentado o desafio? Vai aparecer coisas na sua vida que você precisa entender, que vai fazer com que você suba degraus. Então, se você fugir desse desafio, você vai continuar lá. Você não vai subir nada. A tua vida vai continuar a mesma. Você não vai mudar nada. Então, a cada desafio que Deus colocar na tua vida, a tua vida ela vai mudar. Para o teu irmão, a cada desafio que Deus colocar na sua vida, a sua vida vai mudar. A palavra do Senhor diz aqui, que a gente estava lendo, que Saul, quando ele ouviu falar de sair, ele ouviu aquele desafio, aquele gigante, aquele cara desafiador. Eu fui pesquisar o tamanho desse camarada, não era tão grande. Segundo o estudo, ele tinha 2,92 metros. Era tão grande assim. E segundo aí os estudos, Saul também não era um cara pequeno, não era um cara ruim de batalha. Então assim, dava uma boa batalha aí. Mas Saul teve medo. Toda vez que você tiver medo dos seus desafios, você perde oportunidades. E você precisa entender isso. Todas as vezes que vier um desafio sobre a sua vida, e você tiver medo, você vai perder oportunidades. Quem era o rei? Saul. Quem deveria enfrentar o gigante? Saul. E aí, mais uma vez, Saul perde a oportunidade. Só que quando o irmão está perdendo a oportunidade, você tem que receber a sua. Então, quando você pega e encara os desafios da vida, você vai subindo os degraus da vida. E aí a tua vida ela muda, sim ou não? Quem era Davi? Cuidava das ovelhas do seu pai. E aí do nada o pai dele fala: olha Davi, preciso que você pegue esses queijos, pegue isso aqui, pegue isso outro, leva lá para o comandante dos queijos, leva lá a marmita dos seus irmãos que estão na guerra lá, estão lá parados, né? Sem fazer nada, com medo do gigante. Davi bobinho, vou lá. Querido, você precisa encarar os seus desafios. Porque Davi, quando ele chega e ele vê aquele exército enorme, romeno, e aí ele começa a ser curioso, ele começa a perguntar. Primeiro ele escuta a sua fofoca, né? Ele escuta o exército está fofocando. E um fala: olha, ninguém pode com esse cara, mas se alguém aqui se encarar, vai casar com a filha do rei, vai ficar rico para sempre, o seu nome, e não sei o que lá, e Davi, olha o quê? Opa, como é que é a história? É isso que você está ouvindo, Davi. Aí os irmãos Davi: o que é que você está fazendo aqui? Deixa eu ser curioso, vai para casa, vai cuidar das ovelhas, a ovelha está lá sozinha.
coisas de Deus, a família de Deus. Então precisamos se levantar. Nós precisamos levantar. Hoje eu estava fazendo um curso da Gol, lá no Shopping Internacional, do lado lá na universidade que tem em Guarulhos. E o professor, ele não era nada. Não era católico, não era cristão, não era nada. Ele fala um monte de palavrão, mas em algum momento a gente sentado, ele esperando o pessoal chegar, ele estava pregando a palavra de Deus. Olha. Por quê? Porque se a gente que é cristão não se levantar, Deus vai usar até o ímpio para falar da palavra dele. Porque tinha uma sala lotada com mais de 50 pessoas e era uma oportunidade perfeita. Deus estava lá. Então Deus ele vai usar. E eu ali observando, e Deus falava para mim, olha, se é meu povo que não se levanta para falar da minha palavra, tem que usar o ímpio. As oportunidades que tem. Querido, presta atenção. Eu estava vendo um negócio hoje, e o cara falava assim, olha, o nome, Donald Trump. E aí ele foi pesquisar. Donald significa Daniel, mas significa juiz de Deus. Trump significa trombeta. Isso soa alguma coisa para você? Trombeta, juiz de Deus. Então ele foi levantado para um propósito. Pode esperar, que vai vir chumbo grosso aí. Porque ele foi levantado, assim como Daniel foi levantado, ele foi levantado com um propósito. Você foi levantado com um propósito. E nós precisamos crescer nas oportunidades que Deus nos dá. Pastor, mas quais são as oportunidades? Todas. Todos os dias, Deus te dá uma oportunidade para você crescer. Todos os dias dá uma oportunidade para você fazer algo para Ele, algo dele, para falar dele para alguém. Então, as oportunidades da vida, ela vai vir para a sua vida. Mas cabe a você crescer ou não. Cabe a você ficar paralisado, com medo. Olha aí, um exército todo, uma companhia toda com medo, um rei com medo de um homem só. Por quê? Porque o inimigo ele quer te colocar medo para paralisar você. Porque ele sabe, se você tiver medo, ele te segura. E aí você tem medo de fazer a obra de Deus, você vai ter medo de falar de Deus. Ah não vou falar de Deus para meu familiar não, porque ele me chama de crente chato. Todos nós, um dia, já fomos alguém que achava um crente chato, sim ou não? Porque alguém já pregou para você. Alguém já falou de Deus para você e você falava esse irmãozinho é chato, viu? Outro cara chato. E hoje você está aqui. Glória a Deus. Então alguém vai falar a mesma coisa para você. Que cara chato, que mulher chata. Mas, entenda. Você nasceu com um propósito. Olha, meu irmão, você nasceu com um propósito. Então você veja o grande desafio que o povo de Israel tinha naquele momento. Qual foi a palavra? Olha, manda um nome seu aí. Se vocês perderem, vai trabalhar para mim. Mas se vocês ganharem, a gente vai trabalhar para vocês. Qual a proposta? E aí? Você prefere trabalhar para Deus ou você ser escravo do inimigo? Essa foi a proposta. Você prefere ficar escravo do inimigo ou você prefere, trabalhar para Deus e ser livre? Então, basicamente, foi essa a proposta para Israel. Manda aí, se vocês perderem, vocês vão ser meus escravos.
Ele nem falou de morte, ele nem falou, nós vamos matar todo mundo, não. Eu só quero um. Levanta um corajoso aí. E cadê o corajoso? O cara tem que sair de lá, das ovelhas, para encarar um exército aqui. Agora você acha que Davi, ele sabia que ele ia enfrentar o gigante? Ele sabia que tem um gigante lá afrontando? Ele sabia não. Mas há um propósito de Deus em tudo. Na tua vida também há um propósito de Deus. Em muitas das coisas. Então você precisa entender isso. A palavra do Senhor diz, Samuel 17, 1 Samuel 17, 32, diz assim, ó, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então, primeira coisa, para você encarar seu desafio, o inimigo ele vai colocar dificuldade. Vai falar, você é coitado. Você não pode com ele. Olha só, o cara desde a mocidade treina. Você está lá treinando ovelha. Só que, querido, você tem uma história. Você não entendeu? Você tem uma história. Vai, irmão, você tem uma história. Você tem uma história. Mas qual é a sua história? É de covarde ou de corajoso? Hã? Corajoso? Aí. Mas por que você está falando isso? Porque Davi ele tinha uma história. Porque a resposta que ele recebeu do rei foi: olha, você não pode, você é um menino. Esse homem é experiente. Que experiência você tem? Presta atenção, Deus já te deu experiência suficiente para fazer aquilo que Ele quer que você faça. E você tem uma história. Uma história com Deus. Talvez ninguém saiba da sua história. Ninguém sabe como é que é a sua história. Mas Deus Ele conhece, Ele sabe. E Ele vai te mandar os desafios certos na hora certa para você crescer. Mas qual que é a história de Davi? Aí você vai continuar lendo. Eu nem vou ler, mas vou falar para vocês. Davi ele fala: olha, rei, é o seguinte, eu estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, e me deu outro. Pegou a ovelha, eu tive que matar. Peraí, quem é mais forte, o leão ou a Golias? Qual que você correria primeiro? O leão, né, que ele é mais rápido. Mas o cara tinha matado o leão. Peraí. Então, quantos desafios vai se levantar na sua vida e você vai encarar para você ter história para contar? E aí ele fala: tem mais, tá? A história não para por aí não. O leãozinho foi de bichinha. Foi coisa, sabe? Fui para algo maior. Veio um urso. Ele lá contando a história do rei, ele falou que abriu a boca do leão, tirou a ovelha e raspou ela. Menino de força, hein? Mas tinha Deus com ele ou não tinha? E aí ele começa a contar a história dele com o rei. E aí o que você acha que o rei fez? Não, mesmo assim você não vai encarar o gigante. Não, o rei começou a achar aquilo interessante. Peraí, um menino matou um leão. Oh, Deus! Matou um urso! Forte, hein? Peraí, mas vamos lá. Então tá bom, vai. Pega meu uniforme aí, veste e vai lá. Aí vai lá, vem vestir o uniforme, tudo grande, pesado, e eu não conseguia nem mexer. E aí ele falou: tá certo não. Mas suas armas não dá certo não. Sabe por quê?
que as tuas guerras, você tem que guerrear com as tuas armas. Aquilo que Deus te deu. O que Deus tem te dado? Não é com as armas dos outros, não é o teu irmão que tem que guerrear por você, que tem que orar, que tem que jejuar por você. É você que tem que guerrear com as tuas armas. Se você for esperar as armas do seu irmão, não vai servir para você. E aí, devolve, fala, não, não dá certo não. Fica com o teu negócio aí. Eu não sou homem de guerra, nunca fui numa guerra, não sou guerreiro. Nunca usei armadura, nem consigo mexer com isso aí. Porque há segredos que Deus ele quer contar para você crescer. E é hoje que você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. E como você vai crescer neste lugar. No lugar que Deus te colocou. Porque foi lá que Davi cresceu. Davi, quando ele estava cuidando de ovelha, quando ele estava orando a Deus, e quando ele estava buscando a Deus, ele estava se preparando mais do que qualquer exército. Quando estamos aqui reunidos, nós estamos se preparando mais do que qualquer exército. Se você dobrar o joelho, o mundo endoida. Porque diz, se você tiver um pouquinho de fé, e você falar para o monte, olha, sai daqui para pular, ele vai. Você entende o poder que você tem na mão? Você entende o poder que Davi tinha na mão? Só que nem ele sabia que tinha tudo isso. Mas ele tinha, você tem. Talvez você entrou aqui e não sabia. Mas o teu coração com Deus, Ele conhece. E você é poderoso. Você tem uma arma de guerra poderosa, igual a pastora estava louvando aqui. Você tem uma arma de guerra poderosa, que pode encarar e derrotar qualquer gigante na tua vida. Quando Jesus ele fala assim, olha, quando a palavra de Deus ele diz assim, que Deus ele não dá nada que você não possa suportar, você tem que entender que isso é uma verdade. Então não adianta você ficar se lamentando, chorando, se jogando no chão, igual criança, porque as coisas são difíceis. Não. Foi Deus que te deu e você precisa suportar. Por quê? Porque Ele te deu aquilo que você pode suportar. Só que não é para você suportar, é para você crescer. É isso que você tem que entender, que Deus te dá as coisas para você crescer. Ah, Deus, está difícil, Deus está difícil. Eu preciso que você passe por isso aí para você crescer. Ô Senhor, está apertado. Está apertado, eu preciso que você passe para você crescer. Dá mais um passo. Tenha fé. Porque Deus ele vai fazer na sua vida. Mas você precisa entender. Olha só, nós saímos lá de um garoto que cuidava de ovelha. E agora ele vai encarar um gigante. Que todo o exército estava com medo. Que a proposta do inferno para aquele povo era: você vai ser nosso escravo. Até quando o povo de Deus vai servir de escravo para Satanás? Até quando? Pastor, por que você está falando isso? Porque eu conheço, eu vejo muitas pessoas sendo escravos de Satanás em tudo. E aí ele vai colocando coisinhas para você se tornar escravo dele. Então quando a gente vem na palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. Existe muita gente escrava do diabo. Mas hoje é noite de libertação. Aleluia! Hoje é noite de você entender que você tem um poder nas tuas mãos que derrota qualquer gigante. Querido, as propostas vai vir para você se tornar escravo dele. As propostas vai vir para paralisar o teu chamado. Infelizmente tudo vai vir, mas não vai vir nada que você não possa suportar, que você não consiga vencer, que com oração você não consiga receber a vitória. Amém? É pesado? Mas eu só estou começando.
Sabe qual é o nosso problema? É que nos nossos desafios a gente desiste muito fácil. Davi poderia ter jogado pro alto. Falar, eu não tenho nada a ver com isso. Olha meus irmãos arrogantes. Olha o rei com medo. O povo com medo. Vou voltar para casa do meu pai. Mas a primeira coisa que Davi, quando ele ouviu a fofoca, ele chegou e falou: quem é esse incircunciso que está afrontando os exércitos de Deus vivo? Deu ruim. Olha a palavra de Davi. Quem é esse? Então Davi não estava com medo, não. Para Davi era fichinho, porque não estava com medo. Davi só precisava da autorização. Mas ele fala: quem é esse? Então sabe diante dos teus desafios, o que você tem que falar? O que é isso? Porque, querido, aqui para nós, eu conheço pessoas que estão 10 vezes pior do que eu. Eu vou reclamar do quê? Eu conheço pessoas que estão à beira da morte. Eu conheço pessoas que estão no leito do hospital. Eu conheço pessoas que não tem mais perna. Tem um pastor que ele perdeu as 2 pernas no aeroporto. Então assim, eu vou reclamar de quê? Existe alguma coisa pior do que isso? Na minha vida? Na sua vida? Então você vai reclamar do quê? Antes de você reclamar, olha para o teu irmão, que às vezes ele está pior do que você. A situação dele está pior e ele não está reclamando. Ele está feliz, agradecendo a Deus, pulando, dando glória a Deus. Porque eu conheço gente que está assim. Que a mensagem do diabo é: você vai embora dessa para outra. E ele está lá lutando pela vida e fala: não, Deus é comigo. Pastor, ele é crente? Não. Não é nem crente. Mas você sabe que na hora da dor a gente se apega a Deus, né? Mas ainda, por isso que de vez em quando Deus aperta você. Você começa a se afastar, aí Deus vai lá e te aperta. Toma, dá um ministrãozinho para você. Meu Deus, estou aqui. É basicamente isso aí. Para você entender que Deus é Deus, Ele está aqui, Ele quer te ajudar, Ele quer te dar vitória, Ele tem um propósito para você, Ele tem uma história para você. Então é isso que você precisa entender. E Davi, ele precisava daquilo. Ele precisava passar por aquilo. Só que aí está o segredo. Os desafios. Os desafios iam fazer com que ele crescesse. Porque quem era Davi? Ninguém e nada. Certo? Quem conhecia Davi? Os irmãos dele. Só. Se Davi ali naquele momento tivesse desistido, a história de Davi tinha recomeçado aqui. Errou a oportunidade. O desafio vem, é uma oportunidade para você crescer. Se você deixar passar, você vai começar tudo de novo. Porque ele poderia desistir. Quantos de nós aqui não teria desistido? Sim? Já pensou? Estoura uma guerra aí, ó, você vai de linha de frente. E eu vou enfrentar isso nada. Vou fugir. Davi, ele viu a oportunidade para crescer. O camarada tinha história. Era um leãozinho que tinha matado, um ursinho. Que dirá um circunciso de um gigantinho, 1,92 m. Era pequeno, não era muito grande não. Eu tenho 1,70 para... Não, 2,92 m, né?
Vamos lá. É grandinho. Mas, Saul também era grande. Experiente de guerra. Bom guerreiro. Não era para estar com medo, né? Então a diferença de quem serve a Deus, de quem está com Deus e de quem não tem Deus. Então você tem que entender que nas tuas batalhas você tem que ir com Deus. Porque se você for sem Ele, dá ruim, você vai ficar com medo. Você não vai conseguir encarar. Seja o gigante pequeno ou o gigante grande. Grande ou pequeno, você vai fugir. Vai dar ruim. Por quê? Há uma diferença. Quando você está com Deus, está na pegada, fala, Deus, me ajuda aí, eu sei que só o Senhor vai trazer essa vitória. E a pessoa que não tem Deus. Davi, ele chegou com medo? Fala, não. Ele chegou lá curioso. Opa, o que está acontecendo ali? Estou vendo uma fofoca, um monte de fofoqueiro aqui, que um exército encurralado, escondido, com medo, fofocar, né? Nossa, o cara é grande, mas quem vai encarar? Ei, Rodrigo, vamos encarar, Rodrigo? Não, eu não. E aí, vamos encarar, velho? Não, eu estou fora. Não, mas ó, tem o rei falou que quem encarar vai receber aí a filha e vai ficar rico. Não, mas eu vou perder minha vida, estou fora. Só que tem a proposta do rei. Como ele estava com medo, ele falou, se alguém quiser encarar, eu vou dar minha filha e o camarada vai ficar rico para sempre. Davi era pobre? Não. E quem tinha ovelha, quem tinha um negocinho naquela época, tinha uma graninha. O pai dele mandou 10 queijos lá para o chefe da guarda. Então, assim, fazia queijo, né? Então, era um agricultor, com um pouquinho de posse, não passava fome. Só que aí veio a proposta de ser rico. Então, você tem que entender uma coisa: quando você está com Deus, você prospera. Em tudo você prospera. Mesmo as pessoas te desprezando, você prospera. Mesmo as pessoas não te dando nada, você prospera. Porque Davi entendeu o propósito de Deus. E em cada desafio que Davi foi enfrentando, ele crescia um pouquinho. Ele se fortalecia um pouquinho. Ele aprendia um pouquinho. Sabe? A nossa caminhada ela tem que ser assim. Cada momento que você vai passando, passei uma rivalista, cresci um pouquinho. Passei no encontro com Deus, cresci um pouquinho. Passei no reencontro, cresci um pouquinho. Olha, no encontro de santidade, cresci mais um pouquinho. Essa é a tendência, você crescer. Você não pode passar no evento e ficar do mesmo jeito, não aconteceu nada. Não tem como. Isso significa que você passou no evento, mas as oportunidades você deixou passar. Aquilo que Deus tinha para você, você deixou passar. Porque crescimento em Cristo não é falar em línguas, não é rodar na igreja, não é pular. O crescimento é você entender aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer com você, é você ter maturidade. O que é que o rei fala para Davi? Você é um menino. Você não é um homem, você é um menino. Mas só que Davi ele tinha maturidade. Ele tinha história para contar. Ele já tinha vitória para contar. E nós? Se o rei chamar, o que nós vamos falar para ele? Qual é a nossa história? O que temos para falar com o rei? Se o rei chegasse aqui hoje e perguntasse aí, você está pronto? Você está preparado? Você tem história? O que você diria? Pensa aí. Davi ele tinha
um chamado. Então ali, Samuel já tinha ido na casa de Jessé, já tinha ungido Davi a rei, ungiu o menino a rei. O menino no campo lá, ele, para defender uma ovelha, matou um leão. Para defender outra ovelha, matou um urso. Por que ele não mataria um gigante para defender uma nação? Para defender o Deus vivo. Isso se chama coragem. Homens valorosos e corajosos. Você vai ver na história de Davi, você vai ver o que ele se torna. Nas promessas que ele tinha, aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus tinha para ele, foi acontecendo tudo. A partir do momento que ele não fugiu, que ele não se acovardou, que ele não desistiu, Deus ele foi dando aquilo que Deus tinha para ele. Mas, pastor Davi, os desafios, parou? Não. Se não tiver desafio, você não cresce. Aqui para nós. Se você não for desafiado todos os dias, você não cresce. Quem aqui não é desafiado todos os dias? Me diga. Você vai para a empresa, você é desafiado. Você está dirigindo na rua, você é desafiado. Você está na escola, você é desafiado. Para todo lugar, quando você estiver, você vai ser desafiado. Mas aí está. Como você vai sair dessa? De que jeito você vai sair dessa? Vitorioso ou escravo? Porque tudo aquilo que a gente se acovarda ou fica com medo, foge, às vezes a gente se torna escravo. E Deus te dá essa oportunidade para você ser livre, para você crescer, para você romper, para você prosperar. E não para você ser escravo. Mas entenda uma coisa: todos os desafios que você for chamado, e você não for, você tiver medo, e você se acovardar, desde que você se torna escravo. Essa é a proposta do diabo para a tua vida: te escravizar em todas as áreas da tua vida. Então você precisa entender isso hoje aqui. Que diante dos desafios, você não pode se acovardar. Você precisa encarar. E não é encarar com medo, não. Será que eu vou? Será que eu não fui? Será que... Não, é com fé. Deus está comigo, eu vou. Vai dar certo. Você crê em Deus? Oxi. Você crê em Deus? Amém. O que Jesus te pede? Um tantinho de fé. Deus de mostarda aí, ó, coisa mínima. Ele pede o teu mínimo. Não é nem o que você não tem. Porque fé, todo mundo tem. Mas ele pede a tua fé mínima. E ele fala, se você falar com a mínima fé que você tem, naquele monte, vai daqui para lá, de lá para cá, e vai e vem. Quem falou isso? Foi eu? Não é verdadeira. Então esse é o poder que você tem na mão. Só que diante do desafio, você não pode se acovardar. Porque se Davi tivesse parado ali e falado o quê? Essa fofoca aí eu tô fora, e voltasse para casa do seu pai, a história de Davi morria. Mas Deus tinha uma grande história para ele. Deus tem uma grande história para você. Você vai deixar morrer no meio do caminho? Você vai deixar a sua história, o diabo passar uma borracha e apagar a sua história? Não. Você precisa encarar os seus desafios. Encarar com fé, encarar feliz, e encarar entendendo que aquilo que você está passando tem alguém pior do que você. Sempre vai ter. Você tem um teto para morar? Amém? Tem gente que está morando na rua, tomando chuva aí, ó. Você tem comida para comer? Tem gente que está passando fome. Você tem um emprego? Tem gente que está desempregado, devendo até a alma.
E aí? Você vai reclamar do quê? Pronto para encarar o desafio? Amém. Amém? Mas essa palavra ela não pode voltar vazia. Ela não pode sair daqui vazia. Você não pode simplesmente deixar essa palavra ir embora. Porque cada desafio que Deus colocar na sua vida e você não fizer, você vai ser escravizado. Então, você não sabia disso e você não prestava atenção, mas preste atenção. Quando você disser não para aquilo que Deus está falando sim, você pode prestar atenção de hoje em diante que você vai se sentir escravo. Vai parecer que você está em pecado. Você não fez nada. Só não foi. Mas vai parecer que você está em pecado. Olha o desafio que Israel tinha. Olha o desafio que o povo de Israel, o rei de Israel tinha. E a proposta. Ou você se torna nosso escravo, ou nós se tornamos escravos de vocês. Você prefere ser servo de Deus ou escravo? Essa é a proposta do inimigo para a sua vida. Mas Deus está falando aqui: eu tenho mais para você. Eu tenho história para você. Eu tenho vitória para você. Eu guerreio as tuas guerras junto com você. Então, o que Deus tem para você é isso: é vitória. Você está livre. É você estar dando risada. É você estar nas dificuldades, mas passar por ela. É você crescer. É você expandir. É o que Deus tem para você. É sempre o melhor. Não é isso que ele diz? Você nem sabe os pensamentos que eu tenho de vós. Vai muito além daquilo que você pensa, você imagina, daquilo que você, sabe, as coisas que você pensa é pequena, mas o que Deus pensa é grande. Aleluia. Então é isso que devemos entender. Aquilo que a gente pensa é pequeno. É por isso que ele te aperta, para você entender. Filho, acorda, eu estou aqui. Aí ele te dá uma apertadinha, você dá uma choradinha. Ele te ajusta e vai seguir na vida. Sim ou não? Você já te apertou alguma vez? Vai apertar mais. Por quê? Porque ele é teu pai. Uma criança, quando ela nasce, e você é o pai, você é a mãe, o que é que você faz com ela? Você vai ensinando. Você vai ensinando ela a andar, vai ensinando as coisas para ela. Olha, isso pode, isso não pode. Ela vai. Deus é igual. Aí às vezes ele quer andar sozinho, vai sozinho, você vai cair, cai, fica chorando. Deus é igual. Você quer andar sozinho, você vai lá, você cai, vai ficar chorando. E aí, Deus fala, eu te avisei, e não é você ir. Então, são coisas simples. Simples detalhe que Deus está mostrando para você hoje. Simples ponto que Deus está mostrando que você está errando, que você precisa melhorar. Simples coisas que Deus está mostrando para você hoje. Falar, olha, você precisa romper. E Deus está mostrando para você hoje. Porque Davi não precisava disso tudo. Principalmente quando o Saul falou, filho, o cara é bom de guerra, você é fraquinho, não vai me dar. Porque o próprio rei, era para incentivar, o próprio rei soltou a nota lá de quem encarasse o gigante, ele ia dar a filha, ele ia ficar super rico. Aí de repente vai um camarada lá que aparentemente o cara não dava nada por ele. Não, você é criança, não faz isso. Você não consegue. Então, são esses desafios que você vai receber. E são essas propostas que o inimigo vai colocar sobre a sua vida. Falar que você não consegue, que você não pode, que você está começando agora. Que você é um bebezinho na casa do Senhor. Mas Jesus sempre fala assim, olha, quando você tiver 10 anos dentro da igreja, e fazer discípulo. Quando você tiver 200 anos na igreja, vai lá e prega a palavra, lá em Samaria, no confins da terra. Não!
caminhar, vai te ensinando. Você precisa entender que é Deus que está te ensinando. Está doído, está pesado, Deus está te ensinando. Alguma coisa se repetir na sua vida, porque você não aprendeu. E aí tinha um grande desafio. O povo de Israel, um grande desafio para o rei. Será que esse desafio é maior do que os seus desafios? Será que o desafio que o rei tinha aqui é maior do que o seu desafio hoje? Ou é menor do que o seu desafio hoje? Entenda. Seria muito triste você visse uma nação inteira se tornando escravo. Que nem Israel, muitas das vezes se tornou escravo por conta disso. De não fazer aquilo que Deus tinha colocado. Quando não fazemos aquilo que Deus coloca para fazermos, se tornamos escravos. Infelizmente, essa é a realidade do que vivemos hoje. E existem muitas pessoas presas nesse mundo de escravidão por conta disso. Por conta que não busca e não faz aquilo que Deus coloca para fazer. Davi, a obrigação de matar gigante não era do Davi. Davi, ele tinha o que fazer, tinha as ovelhas para cuidar. Só que existia um propósito na vida de Davi. Existia um chamado para Davi. Existia unção sobre a vida de Davi. Existe unção sobre a sua vida. Existe chamado sobre a sua vida. E existe propósito sobre a sua vida. E Deus está te chamando. E aí, o que você decide? Ficar escravo ou ser vitorioso? O negócio estava tão feio. Quase encerrando. O negócio estava tão feio que quando Davi foi no cara ao Golias, Golias dá risada na cara dele. Puxa, que isso aí? Coitado. Não acredito que um rei covardão mandou você. O cara deu risada na cara do Davi. Por quê? Porque Deus ele vai usar os improváveis. Não é aquele que é bonitão, que sabe pregar, que chega aqui, dá um chá de abacai aqui, cai todo mundo. É aquele improvável que você não dá nada e de repente Deus ele levanta. Por quê? Por quê? Porque não é a gente que faz, é Deus. A gente não faz nada. É Deus que faz. Quando estiver acontecendo algo na sua vida que Deus quiser usar você, Ele vai usar. E você vai fazer, mas não é para você falar, eu fiz, não. Deus fez. Aleluia. Então, para você ver que a situação estava feia de Davi. Mas ele tinha história, olha, ele tinha história. Deus está reescrevendo a sua história hoje. Aleluia. E vai ser história de vitória, de bênção, de milagre, de transformação, de cura, de libertação. É o que Deus tem para você hoje. Então você não vem aqui à toa, você não vem aqui para ver o pregador pregar, não. Você vem aqui porque Deus ele tem algo muito grande na sua vida. Aleluia. Você acha que era pouco para Davi ser rei? Mas ele tinha que encarar mais um desafio naquele momento. Porque aquele desafio ia tornar ele conhecido. Mas ele não pensou nisso. Você não vê a Bíblia falando de Davi pensando, se eu matar aquele gigante, eu vou ficar conhecido, todo mundo vai me respeitar. Não! Afinal, Davi era um menino. Não foi isso que o rei falou? É um menino. Jovem. Mas Deus tinha que mostrar para aquele povo que ele ia usar os improváveis naquele momento.
Quem é os improváveis, pastor? Somos nós. Ora, eu e você. Sabe por que a gente não está na mídia? A gente não é conhecido. A gente não sai para pregar para ganhar milhões. A gente não sai para pregar para ter camarote, para ser conhecido, reconhecido. A gente é os improváveis. Você é um. Vai para o falar, você é improvável. E Deus vai te usar. E muito. Ainda nessa geração, nessa igreja, para fazer a diferença. Então se prepare, não se acovarde, porque vai vir desafio para ele. Amém? Amém. Então estamos diante de grandes desafios. Esse ano é um ano de desafios. Para eu, amigo, para você, para tu, para eles, para todos. Esse ano é ano de grandes desafios. Pastor, qual é o desafio? Você vai sair daqui hoje entendendo que o teu desafio é melhorar, é amadurecer, é crescer. Porque eu quero chegar no final do ano e ver você melhorar, ver você grande. Amém? Stop? Stop? Só que Deus vai te colocar desafios para você fazer. E você não pode falar não. Está entendendo? Porque se você falar não para aquilo que Deus coloca na sua vida, você se torna escravo. E aí você vai lembrar dessa palavra. Se eu falar não, vou me tornar escravo. Isso não sou eu que estou falando, não, nem colocar medo em você não, tá? Não estou aqui para te colocar medo não. Você mesmo vai sentir. No dia que você falar não para Deus, você vai sentir. O Espírito vai falar para você, ó. Nesse momento, você se tornou um escravo. Não sou eu que estou falando. Mas é Deus que está falando com você hoje. Querido, Davi, ele foi enfrentar o gigante sem ter medo algum. Ele rejeitou a roupa do rei, porque a guerra que ele estava enfrentando ali ia ser a guerra dele. Ele olha para o gigante e fala: você vem amigo, com armas, mas eu vou até você em nome de Deus vivo. Aleluia. Olha a arma que Davi aí. A mais poderosa que tem. É uma bomba atômica. Quando você usa Deus nas tuas guerras, é uma bomba atômica, onde ela bate, destrói tudo. Entenda isso. Não é você que faz, é Deus. É Deus que faz. E por ser Ele que faz, quando Ele faz com excelência. Aleluia. Então, Davi ele foi, em nome de Deus, ele encarou aquele desafio que não era dele, mas estava afligindo o povo de Deus. Lembra que ele fala para Saul? Eu vou até ler de novo aqui para você. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi estava com medo? Oh, rei, não desfaleça esse coração. Eu estou com medo, mas eu vou. Não. Ele estava certo daquilo que ele ia fazer. Ele estava certo da vitória. Querido, isso se chama fé. É quando você tem a certeza daquilo que você vai fazer e vai acontecer. Você está entendendo? É fé. Pastor, mas só cristão tem fé? Não. Não. Porque quando você está em concordância com Deus, que coloca no teu coração, Deus ele vai e realiza para você. Eu já falei isso no avivalista. Eu não estava na igreja, eu era afastado. Por quê? Porque eu conheci Jesus, eu tinha 15 anos, me levaram para uma Assembleia de Deus. Nessa época eu
conhecia. E eu conheci Jesus, beleza. E aí, passei um pouco tempo na igreja, não conhecia Jesus. Só ouvia falar, não conhecia. Literalmente, eu não cheguei naquela época a conhecer Jesus. Eu não entendia nada. Eu ia ler uma Bíblia, eu não entendia. Ia ler um corinho, ia cantar um corinho, também não entendia nada. Eu era menino, tinha 15 anos. Mas Deus já estava colocando um propósito na minha vida, uma missão. E aí o que acontece? O pastor chegou para mim e falou: hoje você precisa se batizar. Eu falei: não, eu estou fumando ainda, pastor. Não, mas olha, eu já vi gente, quando você chega lá e se batizar, e sai daqui e fumar. Eu digo: ixi, vai dar ruim esse negócio aí. Vai dar ruim. Eu digo: não, pastor. E aí todo mundo ficou em cima de mim. Eu falei: tá bom, vou lá, mas eu não conhecia Jesus. Eu ia para a igreja, mas eu não entendia nada. Literalmente não entendia nada. O menino não entendia nada. E aí eu me batizei. E não parei de fumar, não. Eu falei: ixi, morreu. Foi aquilo que o pastor falou. E agora? O que eu faço? Aí passou um tempo, eu fui lá, peguei a carteirinha. Então, pastor. Ele: mas por quê? Porque eu não parei de fumar. Eu fui sincero. Ele falou: não, Michele, mas não, a gente vai lá pro Braz, a gente vai fazer 6 meses lá, não sei o quê. Eu falei: não, eu não parei de fumar. O menino foi embora, não foi mais para a igreja. Mas aí, o que aconteceu? E aí que eu acho que depois dessa igreja eu fiquei mais sério, porque eu fiquei temente a Deus. Eu fiquei temente a Deus. Eu fazia uma coisa errada, eu me arrependia. Falei: nossa, sabe quando você faz uma coisa errada e se sente escravo? Acontecia isso na minha vida. E eu me sentia escravo. Eu falava: Deus, pequei, errei contra o Senhor. Mas eu não entendia de Deus, eu não sabia de Deus, eu quase não conhecia Deus. E nisso, acho que eu passei dos 15 aos 29 anos. Só que eu trabalhava, sempre fui honesto, né? E aí, mais o que eu pedia para Deus, passava um tempinho, acontecia. E eu achava isso interessante. Muito interessante. Eu colocava algo dentro do meu coração e falava: Deus, olha, o Senhor sabe, eu estou precisando disso, né? Me ajuda aí. Acontecia. Sabe, um menino que não conhecia Deus, não entendia de Deus, mas Deus, ele ouviu o coração daquele menino. E até que chegou um dia, eu tomei uma decisão. Eu tinha separado a mulher, estava bagunçada a minha vida. A mulher tinha ido embora, tinha levado os filhos, tinha ficado só ele. E aí eu estava escutando, acho que era uma rádio, um louvorzinho. Eu não era da igreja, mas eu fazia essas coisas na igreja. Eu achava bom, era legal. E aí eu me ajoelhei no pé da cama. E eu lembro como se fosse hoje. Eu falei: Deus, eu quero voltar ao Senhor, para a tua casa. Mas Deus, eu vou ser sincero contigo. Se eu for aquele cliente que vai ficar sentado no banco e não fizer nada para ti, eu não quero não vou voltar não. Eu só volto se o Senhor me colocar lá para fazer alguma coisa para o Senhor. Olha, oração sincera. Não foi falso com Deus. Falei a verdade para Deus. E falei para ele: a partir de hoje, eu bebia, eu tinha parado de fumar, né? Assim que eu sair da igreja, eu vou contar rápido para vocês aqui, o tempo vai embora. Assim que eu saí da igreja, eu passei um tempinho, arrumei uma namorada que está em Paulista. Ela morava naquela rua ali da igreja ali mesmo. Não tinha igreja, não tinha nada. Era na terceira, só que era do lado de cá. Era naquela rua, só que era do outro lado. Vindo para esse lado de cá que a gente estava aqui. E aí, arrumei uma namorada lá. Eu lembro dela até hoje, ela chamava Janilson. E aí eu vim de churrasco na casa dela aí. Eu saía da casa dela, eu pegava e comprava, passava na padaria, na esquina lá na Santa Marcelina, comprava um maço de cigarro.
eu vi um churrasco, eu deitei no colo dela, ela olhou assim pra mim e falou: Rogério, você fuma? Eu falei: eu não. Por quê? Aí fumava, estava mentindo. Ela falou assim, porque eu odeio quem fuma. Eu falei: eu também. Era de pau, né? Não, não tirou demais. E aí eu falei: eu também, beleza. Mas eu fui embora. Aí já dei uma padaria. Aí aquela palavra entrou dentro de mim. Falei: o quê? Parei de fumar. Nunca mais, até os dias de hoje, coloquei mais um cigarro na boca. Eu penso que Deus colocou aquele anjo na minha vida para me libertar. Porque eu não conseguia. Tentava parar e não conseguia. Deus colocou uma mulher na minha vida para me libertar. Falei: uai, por que você fala isso? Porque eu nunca mais vi ela. A gente saiu uma outra vez e ela deu câncer, acho que ela ficou doente. E eu fiquei bravo. Falei: também nunca mais vi essa mulher. E nunca mais vi ela. Nunca mais vi ela. Se eu der hoje, eu não conheço mais ela. Não sei quem é ela. Não era o anjo que Deus colocou na minha vida para me libertar. Porque aquela palavra entrou dentro de mim. Só que aí eu continuava bebendo, pelas influências dos colegas. E aí, quando eu orei para Deus e falei que eu quero voltar para o Senhor, na mesma hora eu falei: nunca mais eu coloco uma gota de álcool na minha boca. Isso é decisão. E era bem final de ano, Natal, reunião com a família. Pense no desafio. Ali foi desafiador. Porque todo mundo chegava com uma bebida que eu gostava. Era aquela lá com um abacaxi. Como é que é o nome daquela gostava? Eu já esqueci. Aquela parte espanhola. Vinho, mar e abacaxi. Espanhola. E todo mundo chegava: não quero. Por quê? Parei. Está doendo, meu filho? Não quero. Vou tomar só refrigerante. Mas também me arrependei de refrigerante. Coca-Cola e não. Então, passou mais ou menos uns 3, 4 meses. E saindo, coloquei mais uma gota de álcool na boca. Meu irmão, mais novo, tinha passado no encontro. Ele está em Paulista. Aí ele me chamou. Nessa época, minha esposa estava trabalhando. A minha ex, que era minha, que é minha hoje, era minha ex, estava trabalhando na rolagem. Aí chamou ela para ir. E ela falou: eu vou. Aí o Reginaldo me chamou, eu falei: não vou. Porque ela vai e não vou. Aí uma outra vez que ela não foi, eu vou. Então, mas ela trabalhava para mim. Para eu, para o meu irmão também. A gente era sócio no box e ela trabalhava para nós. Era vendedora. Mas era minha ex já. Já não considerava minha esposa. Meus filhos estavam lá no Goiás, na casa dos avós. Beleza. E ela, beleza, vai, não vai, nessa, vai, não vai. Chegou nos últimos 45 minutos do segundo tempo, ela falou: eu não vou mais. Eu falei: deu ruim, agora eu vou. Ela falou: não vou, eu falei: agora eu vou. Passou um pouquinho, ela falou: eu vou. Aí agora acabou vindo mais coisas. Se reconciliamos no encontro, voltamos e nos casamos. Porque não era. Então você entende o que Deus está falando hoje aqui para você? A mudança de vida que Deus quer fazer na sua vida, a mudança de vida que Deus fez na vida de Davi, um menino, ali mudou para sempre a vida de Davi até os dias de hoje. Davi é reconhecido porque encarou o desafio de matar o gigante. Você entendeu que o desafio que Deus colocar para você vai mudar a sua vida para sempre? E é isso que você tem que aproveitar, as oportunidades que Deus te dá. Os desafios que Deus te dá são oportunidades para mudar radicalmente a tua vida. Você quer ter a tua vida transformada? Amém. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação e Deus, Ele quer transformar
nos meus pensamentos, eu pensei assim, quiser sentar no ditado, eu já estou bem calejado, já tenho bastante conhecimento, já nem consigo mais pecar, nem pensar em pecar. Então, mais ou menos, Deus, quando eu tiver 60 anos aí, o Senhor pode me puxar pastor. Mas eu não estava na igreja também.